Porque algumas das mentes mais brilhantes da história preferiam a solidão, o que leva grandes pensadores a sentirem repulsa pela vida social. E será que o isolamento é uma maldição ou um privilégio reservado para os intelectualmente superiores? Arthur Schopenhauer, um dos filósofos mais pessimistas e visionários do século XIX, tinha uma resposta para essas perguntas, e ela não era nada gentil com a sociedade. Para ele, o mundo estava cheio de pessoas superficiais, guiadas por impulsos mesquinhos, presas em conversas vazias e distrações banais. A genialidade, por sua própria natureza, exigia um distanciamento desse espetáculo medíocre. Como ele mesmo escreveu, a solidão é a sorte de todos os espíritos excepcionais. Mas será que ele estava certo? Ou esse desprezo pela convivência social é apenas um sintoma de incapacidade de se conectar com os outros? Pense em grandes nomes como Nikola Tesla, Emily Dickinson ou Isaac Newton, todos conhecidos não só pela genialidade, mas também pelo isolamento. Seriam exemplos de uma inteligência que transcende o comum ou apenas almas incompreendidas, condenadas a vagar sozinhas pelo mundo? Hoje, vamos mergulhar nas ideias de Schopenhauer para entender por que as pessoas inteligentes parecem se preocupar menos com a vida social, e se isso é realmente uma vantagem ou apenas uma forma sofisticada de alienação. Para Schopenhauer, a solidão não era uma escolha, mas uma consequência inevitável da superioridade intelectual. Quanto mais se destaca uma pessoa intelectualmente, mais difícil se torna encontrar pares à sua altura, com quem possa compartilhar ideias e sentimentos profundos. A inteligência superior, na visão dele, cria uma barreira natural entre o indivíduo e a sociedade, pois as preocupações e interesses da maioria são radicalmente diferentes daqueles que veem o mundo de uma maneira mais ampla. Um homem só pode ser ele mesmo enquanto está sozinho. E se não ama a solidão, não amará a liberdade, pois só quando está sozinho é que é verdadeiramente livre. Para Schopenhauer, a solidão não era apenas um fardo, mas um refúgio necessário. Ele via a sociedade como um ambiente onde o intelecto frequentemente era sufocado pelas expectativas sociais e interesses triviais da maioria. Schopenhauer observava que aqueles que eram intelectualmente superiores muitas vezes sentiam uma sensação de deslocamento ao tentar interagir com o mundo comum, pois viam além do óbvio e compreendiam realidades que escapavam ao entendimento geral. Esse isolamento pode ser notado ao longo da história em figuras geniais. Nikola Tesla, por exemplo, passou grande parte de sua vida sozinho, evitando o contato humano sempre que possível, pois acreditava que isso interferiria em seu trabalho. Friedrich Nietzsche, outro pensador que valorizava a solidão, afirmava que a multidão é um mar no qual os espíritos livres se afogam. No entanto, esse isolamento tem um preço. A necessidade de se afastar das convenções sociais pode resultar em um profundo sentimento de alienação. Schopenhauer reconhecia esse dilema e acreditava que, embora a solidão pudesse ser libertadora para os grandes pensadores, ela também poderia ser uma carga para a alma. Por isso, muitos dos maiores intelectuais da história passaram por períodos de depressão e ansiedade, não porque fossem fracos, mas porque viam o mundo de uma maneira mais profunda do que a maioria jamais poderia conceber. E então surge a grande pergunta: esse isolamento é uma maldição ou uma bênção? Para Schopenhauer, a resposta era clara. Ele acreditava que os grandes pensadores deveriam aceitar a solidão como um presente, pois somente no silêncio e afastados da mediocridade social poderiam realmente alcançar seus maiores feitos. Schopenhauer não via a vida social como um espaço de troca genuína ou conexão autêntica, mas como um grande teatro onde os indivíduos desempenham papéis predefinidos, presos em uma eterna encenação de aparências e interesses egoístas. Para ele, a sociedade não era mais do que um palco onde as pessoas atuam umas para as outras, escondendo suas verdadeiras intenções por trás de máscaras cuidadosamente construídas. A sociabilidade, para a maioria, não passava de uma máscara que escondia sua banalidade.
Essa visão pessimista estava diretamente ligada à sua obra principal, O Mundo como Vontade e Representação, onde argumentava que tudo o que percebemos não passa de uma projeção da nossa mente. Para ele, a vida social era apenas uma ilusão, um espetáculo que distrai os indivíduos do verdadeiro conhecimento sobre si mesmos e sobre a natureza do mundo. Schopenhauer acreditava que a maioria das pessoas vivia presa a preocupações triviais, status, fofocas, pequenas disputas por poder e reconhecimento. Em sua visão, o ser humano médio era escravo da vontade, um impulso cego e irracional que governa nossas ações e nos mantém presos em desejos intermináveis. A busca por validação social não passava de um reflexo dessa vontade incontrolável. Esse desprezo pela vida social não era exclusivo de Schopenhauer. Outros grandes pensadores também expressaram seu desdém pela superficialidade da sociedade. Nietzsche, por exemplo, dizia que as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Ele ressaltava como as pessoas preferem se agarrar a ilusões em vez de enfrentar a realidade com honestidade. Esse conflito entre a busca pelo conhecimento e as exigências da vida social criava um abismo infranqueável entre as mentes mais brilhantes e o resto da humanidade. O resultado? O isolamento intelectual se tornava inevitável, mas há um efeito colateral. A solidão prolongada pode levar ao desencanto, à apatia e até ao desprezo pelo mundo exterior. Schopenhauer estava bem ciente dessa realidade e alertava que, para aqueles que conseguiam ver além da ilusão social, a única alternativa seria aceitar essa dura verdade e aprender a viver com ela. Mas como esse isolamento se manifesta na vida cotidiana? Por que aqueles que são intelectualmente superiores muitas vezes se sentem frustrados com as interações sociais? Schopenhauer não poupava palavras ao expressar sua visão sobre a humanidade. Para ele, a maioria das pessoas era movida por interesses superficiais e egoístas, sem qualquer inclinação para a contemplação ou o pensamento profundo. Isso criava um abismo inevitável entre os intelectualmente elevados e a massa, que ele via como distraída por trivialidades e futilidades. A mediocridade, geralmente, só reconhece a si mesma, enquanto o gênio enxerga essa mediocridade, mas se encontra sozinho. Esse isolamento intelectual ocorre porque o pensador, por natureza, busca compreender o mundo de forma profunda, enquanto a maioria se preocupa com banalidades, como status ou entretenimento passageiro. O gênio busca desvendar os mistérios da existência, mas ao tentar compartilhar suas ideias, frequentemente se depara com indiferença ou incompreensão. Isso ajuda a entender por que tantos grandes pensadores se sentiram frustrados com a sociedade. O próprio Schopenhauer desprezava a convivência com as pessoas comuns, pois acreditava que a mediocridade da maioria sufocava a genialidade dos poucos. Esse pensamento ressoa na famosa frase de Voltaire: "O segredo para entediar as pessoas é contar tudo o que você sabe." O problema não é apenas a dificuldade de comunicação, mas a diferença de interesses. O gênio busca verdades universais, enquanto a maioria busca prazer e distração. Esse conflito é inevitável. Para Schopenhauer, esse desnível intelectual tornava a convivência social uma carga para aqueles com uma mente elevada. Nikola Tesla, por exemplo, evitava eventos sociais e interações triviais, pois as via como uma perda de tempo. O Isaac Newton era conhecido por sua reclusão e impaciência com conversas banais. E até Albert Einstein, um dos cientistas mais celebrados da história, admitia que preferia a solidão à companhia de pessoas que não compartilhavam seu interesse por ideias profundas. No entanto, esse distanciamento da sociedade não acontece apenas por escolha do gênio. Muitas vezes, é a própria sociedade que rejeita aqueles que pensam de forma diferente. O pensamento inovador e fora do comum costuma causar desconforto e resistência. Schopenhauer nos ensina que, em vez de lamentarmos a falta de conexão com a maioria das pessoas, deveríamos vê-la como uma marca da nossa liberdade intelectual. Afinal, a solidão pode ser uma carga, mas também é um privilégio, uma oportunidade de explorar nossos próprios pensamentos sem interferências externas. Agora surge a pergunta:
Você prefere se adaptar ao mundo ou aceitá-lo como ele é, preservando sua liberdade intelectual? Se você chegou até aqui, provavelmente já percebeu que a relação entre inteligência e isolamento não é apenas um capricho do destino, mas uma consequência natural do pensamento profundo. Schopenhauer nos mostrou que as grandes mentes muitas vezes encontram mais consolo na solidão do que na companhia da multidão. Não por arrogância, mas porque a superficialidade das interações sociais pode ser exaustiva para quem consegue ver além das aparências.